Aleluia. Paz e graça, amados irmãos em Cristo Jesus. Deus seja louvado e engrandecido. Eis aqui, amados irmãos, aquilo que é o primeiro domingo da semana, primeiro domingo do mês. Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos todos bem, com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que é o mais importante. Amados irmãos em Cristo Jesus, vamos assim entrar naquilo que é o momento da palavra. Vamos assim, amados irmãos, prestar atenção naquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje, naquilo que o Senhor tem para o dia de hoje. Amém? Uma vez, amados irmãos, que estamos a fazer um estudo no que concerne 1 Samuel e 2 Samuel. Ontem aprendemos um pouco daquilo que é o capítulo número 14 e capítulo número 15. E hoje vamos assim aprender também o capítulo número 16. Vamos aprender um pouco do ensinamento que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Vimos, amados irmãos em Cristo Jesus, que de acordo com a primeira carta a Samuel, a palavra do Senhor está dividida em 1 Samuel, está dividida em 3 secções. A primeira secção que fala sobre a vida e o ministério de Samuel. Amém? Vimos a história de Samuel, que teve três funções em Israel. Ele era profeta, ele era juiz e era assim sacerdote. Vimos o Samuel, filho de Ana, aquela mulher que era estéril, aquela mulher que não fazia filho, mas Deus concedeu assim Samuel a ela por intermédio da sua súplica, por intermédio das suas orações. Amados irmãos em Cristo Jesus, vimos que Samuel foi obediente ao Senhor. Vimos que Samuel foi um homem que trouxe assim a palavra quando em Israel não tinham revelações nem visões. Deus levantou assim Samuel para ser juiz, para ser profeta e para ser sacerdote de Israel. Amém? Eis aí a primeira secção de 1 Samuel. E vimos também, amados irmãos, aquilo que é a escolha do povo no que concerne a segunda secção. O povo queria ser governado por um rei físico e não um rei espiritual. É preciso entender, amados irmãos, que Deus, Senhor Jesus Cristo, é o rei dos reis. E naquele tempo, amados irmãos, o povo estava sob a direção do Senhor Jesus Cristo, do Todo-Poderoso, mas o povo não tinha o conhecimento, não tinha o discernimento e clamavam por um rei físico. E o povo assim foi a Samuel e pediu para que Samuel procurasse um rei. Pediu a Samuel que lhes desse um rei. E Samuel assim orou ao Senhor, Samuel clamou ao Senhor e Deus disse para que atendesse o pedido do povo. Então, nós na segunda secção, amados irmãos, encontramos aquilo que é a unção de Saul. Samuel ungiu assim Saul para ser o primeiro rei de Israel. Amém? Mas ao longo do versículo de número 13, número 9, número 10, número 11, número 12, número 13, nós encontramos Saul a exercer. A palavra do Senhor vai dizer que Saul governou Israel por volta de 40 anos. Estava como rei, ele reinava sobre Israel. Mas nós aprendemos, amados irmãos, nós vimos que Saul, ele não teve aquele que é o espírito que o Senhor concedia, que o Senhor queria assim para exercer a função, para trabalhar durante o tempo que ele estava assim a reinar em Israel. Saul, amados irmãos em Cristo Jesus, ele foi desobediente. Saul, ele teve um coração ganancioso. Saul não cumpria aquilo que era o requisito
do mestre, aquilo que era o requisito do Senhor Jesus Cristo. Ele teve ganância no seu coração. Ele queria mais aquilo que era, assim, amados irmãos, a fortuna, os bens materiais. Por isso é que Samuel, quando chegou a Saul, ele disse que Deus quer obediência e não sacrifício. O povo sacrificava tanto, fazia tanto sacrifício, que o Senhor não queria que o povo vivesse de sacrifício, mas sim de obediência. Então, amados irmãos, no capítulo número 15, nós vimos assim, amados irmãos, Deus rejeitando Saul como rei de Israel, por intermédio da desobediência de quem? De Saul. Deus assim rejeitou o rei Saul. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, hoje vamos aprender assim, amados irmãos, que você na terceira secção do livro de 1 Samuel. Vamos aprender, amados irmãos, vamos ter o entendimento, o conhecimento de como é que foi a unção de Davi. Porque Davi foi assim o escolhido, amado irmão, para reinar, para ser o segundo rei de Israel. Amém? E eu tenho assim, amados irmãos, como este tema, ou melhor, como tema desta mensagem, de acordo com 1 Samuel, capítulo número 16, versículo 1 ao 23, eu tenho como tema desta mensagem Davi, o escolhido de Deus. Amém? Davi, o escolhido de Deus. Esse é o tema desta mensagem, de acordo com 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 23. Vamos assim aprender, amados irmãos, hoje. Vamos assim ver, de acordo com o capítulo número 16, vamos fazer uma exposição no que concerne o versículo de número 1 até o versículo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esse capítulo de número 16, amados irmãos, está dividido em 10 partes. Do versículo 1 até o versículo número 13 e do 14 até o 23. Então, vou ler primeiro o versículo número 1 até o versículo número 13 e vou assim explicar, vou assim ministrar no concerne essa palavra, e depois vamos assim o versículo 14 até o versículo número 23. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 a 13. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim a bendita palavra do Senhor, aquela que não erra. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jesse. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel
7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: tragam aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre, encheu de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Rama. Ramá, palavra do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amado Deus Pai Todo-Poderoso, diante de ti estamos, Senhor, meu Deus. Entregamos este momento nas tuas benditas mãos, amado Deus Pai Todo-Poderoso. Capacita-me, fortifica-me, soberano Pai. Capacita o teu servo para que possa ouvir esta mensagem, para que essa mensagem, amado Deus Pai Todo-Poderoso, possa assim fortificar na vida dele, soberano Pai. Eis que a sua palavra vem me dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, diante desta palavra, soberano Pai, lhes fortifica, lhes capacita, Senhor, lhes reveste com o teu Espírito, soberano Pai, para que possamos viver agora a sua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus. Eis aqui o nosso tema: Davi, o ungido do Senhor. Davi, o escolhido do Senhor. Glórias a Deus. De acordo, amados irmãos, 1 Samuel, capítulo número 16, versículo 1 a 23. Aqui neste momento, versículo 1 até o 13, encontramos aquilo que é a unção de Davi. Deus chama assim Samuel para ir ungir Davi, o segundo rei de Israel. Amados irmãos em Cristo Jesus, é preciso nós dizermos, amados irmãos, que Samuel, ele foi orientado por Deus. Do mesmo jeito que Samuel foi orientado por Deus quando escolheu aquele que é Saul, Deus também orientou aqui Samuel para ir ungir Davi. Na realidade, amados irmãos, nós precisamos entender que a escolha é de Deus. A escolha nunca foi do homem. Amém? É Deus quem faz a escolha, é Deus quem faz as coisas, é Deus quem orienta o seu povo, o seu filho, o seu ungido, aquele que Deus assim levantou para quê? Para trabalhar, para ministrar. Deus é que escolhe, Deus é que orienta. A palavra do Senhor vem me dizer, amado irmão, que Samuel estava assim triste. Samuel se entristeceu porque em Israel não tinha mais um rei e Deus rejeitou aquele que é Saul. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eis que, amado irmão, no versículo de número 15, no capítulo de número 34, o Senhor diz assim: então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para sua casa em Gibeia de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Então, amado irmão em Cristo Jesus, é preciso entender que Samuel, por favor, preste atenção, Samuel estava assim entristecido porque Deus rejeitou aquele que é Saul. Por intermédio do seu comportamento, por intermédio da sua atitude, Deus rejeitou Saul como rei. E ele aqui diz que eu o rejeitei como rei de Israel. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos o conhecimento que o povo clamou, o povo pediu por um rei. O povo não queria ser governado por juiz, não queria ser governado por sacerdote, não queria ser governado pelos profetas. O povo queria ser governado por um rei, assim como as outras nações. As outras nações tinham um rei, então esse povo também queria um rei. Então, amados irmãos, nós precisamos de ter o conhecimento que o povo assim clamou. E Deus só atendeu o quê? O clamor do povo.
Não foi Deus que escolheu exatamente, porque Deus queria que Samuel continuasse a cuidar do povo. E o povo assim pediu, o povo assim clamou. E Deus concedeu o pedido deles. Então, amados irmãos, nós precisamos ter entendimento disso, que Samuel, uma vez que o povo pediu, o povo não esperou o momento certo, a hora certa, porque Deus na realidade é o nosso rei, e Deus sabe quando é que Ele precisa colocar um rei para que o povo seja guiado, mas o povo se apressou, assim como o povo tinha o imediatismo, o espírito de pressa, o espírito de imediatismo, que queria ter um rei rápido na hora, foi o mesmo Deus que concedeu também um rei que é imediata, porque o Saul foi imediatista. Saul queria as coisas na rapidez, Saul queria as coisas na hora. Por isso é que quando Samuel disse a Saul que é preciso com que ele esperasse 7 dias para entregar assim o holocausto ao Senhor, Saul não obedeceu. Saul pediu o holocausto e entregou assim o holocausto ao Senhor. Saul sacrificou o holocausto. Era suposto ele esperar o sacerdote, o juiz, o profeta Samuel, mas ele assim se apressou. Ele assim se apressou. Então, amados irmãos, precisamos entender que Deus rejeitou Saul por intermédio do comportamento dele, por intermédio da atitude dele, por intermédio da ganância dele. Então o Senhor orienta aqui Samuel para ir até Betel para quê? Para ungir aquele que será o segundo rei de quê? De Israel, que é Davi. Então, amados irmãos, é preciso entender que o Senhor é o Deus que conhece, o Senhor é o Deus que orienta. Ele orientou assim: como rei de Israel, encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jesse. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Deus escolheu. O povo não tinha conhecimento quem seria o rei. O próprio Samuel não teve o conhecimento de quem seria rei. Uma vez que ele estava triste, Deus já deu o conhecimento daquilo que ele devia fazer para conseguir um rei. E ele assim escolheu Davi. Ele pediu a Samuel para ir até Betel, na casa de Jessé, para quê? Para escolher assim, amado irmão, o próximo rei de Israel. E eis que este homem teve que 7 filhos, amados irmãos. A palavra do Senhor vem me dizer que quando Samuel chegou até Belém, aqueles que eram os líderes, aqueles que eram as autoridades da cidade, foram se encontrar com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos dele e convidou para o sacrifício. Era preciso, amados irmãos, eles se consagrarem. Quando estamos a falar de consagração, amados irmãos, estamos a falar de purificação. É preciso que nós se purifiquemos, é preciso que nós assim clamamos por perdão, nos purificamos, para que nós assim fizemos o quê? Se aproximamos na presença do Senhor. Eis que Samuel estava aí assim sacrificar, mas tudo isso era com um propósito, porque Samuel perguntou, quando Deus lhe disse para ir até Belém, Samuel se perguntou, porque ele estava com medo de Saul, mas Deus lhe disse que não, pega um cordeiro, vai até lá e diz que você tem que sacrificar ao Senhor. Então isso foi a estratégia que Deus usou para chegar até quem? Até Davi. Então foi preciso que Samuel pegasse um cordeiro para ir assim sacrificar, para que ele chegasse até a família de Jessé, para ungir aquele que será o próximo rei de Israel. Samuel não podia falar diretamente ao povo que não, o Senhor me orientou a ir à casa X para poder ungir o fulano. Porque se o povo tivesse esse conhecimento, deveria fazer o quê? Deveria matar assim aquele que deveria ser o próximo rei de Israel. Mas Deus, como teve o conhecimento, ele disse para que Samuel pegasse um cordeiro e levava para sacrificar, para que ele chegasse até Davi e lhe ungia. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, quando chegaram, Samuel viu Eliabe
Eliabe, que era o primeiro filho de Jessé. Com certeza, né? Samuel viu a estrutura de Eliabe, viu assim a postura dele, viu que ele era um homem grande, porque a palavra do Senhor diz que quando chegaram a Samuel, viu Eliabe e pensou com certeza, este que o Senhor quer ungir. Mas o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amados irmãos em Cristo Jesus, Samuel, quando olhou no primeiro filho, Eliabe, por intermédio da estrutura dele, por intermédio do físico dele, Samuel disse: é este aqui o que o Senhor escolheu para ungir. Samuel não conhecia, mas ele, por intermédio do olho dele, por intermédio dele ver aquele que é Eliabe, por intermédio da estrutura dele, ele assim disse que é este. Mas o Senhor disse que o Senhor não vê como o homem. Muitas das vezes, amados irmãos, o homem vê de acordo com o quê? De acordo com o aspecto físico. Mas Deus vê por intermédio do quê? Do coração. Deus vê ao interior. Por isso é que nós temos que entender que toda a transformação começa no interior e sai para o exterior. Imagina, amado irmão, se Saul escolhesse este homem de nome Eliabe para ser o rei de Israel de acordo à sua vontade, de acordo àquilo que ele viu, de acordo àquilo que ele pensou. Seria como Saul. Porque na realidade, amados irmãos, precisamos entender que o povo é que escolheu assim Saul. O povo é que clamou por um rei. O povo é que pediu para um rei. Mas Deus disse que desta vez não posso cometer este erro. Então Samuel, eu como Deus, eu não vejo como homem. Eu vejo o quê? Como Deus. O Deus vê naquilo que é o interior, naquilo que é o coração. Eis que vocês pediram um rei e eu vos concedi um rei de acordo com o quê? De acordo àquilo que você pediu. De acordo com aquilo que vocês queriam. Como vocês são um povo imediato, eu vos coloquei um rei imediato. Mas desta vez, eu como Deus é que vou escolher. Então eu não vejo como vocês vejam. Se naquele tempo vocês viram, sentiram a necessidade que estavam precisando de um rei, eu nesse momento é que vou escolher. Porque o tempo é meu, o tempo me pertence, a hora me pertence. Então o Senhor disse a Samuel que não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitarei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então é preciso, amados irmãos, que nós também pensamos desse jeito. Não vamos olhar, amado irmão, naquilo que é o aspecto da pessoa. Não vamos olhar aquilo que é o físico da pessoa. Vamos olhar no caráter. Vamos olhar no coração, como é que ele é, como é que ele age. Porque muitas das vezes, amados irmãos, nós fizemos escolha de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós olhamos, de acordo com aquilo que nós vimos, de acordo com o aspecto físico. Mas Deus está nos ensinando aqui, amados irmãos, que é preciso que nós fizemos assim a escolha por intermédio do nosso caráter, do nosso coração. É preciso que o coração seja um coração nobre, um coração genuíno. Aleluia. Então precisamos entender isso, amados irmãos, que Deus não olha, não vê como o homem vê. O homem é pecador, o homem é depravado. E muitas das vezes, amados irmãos, o homem depravado faz escolhas depravadas. O homem no pecado faz escolha de acordo com a sua natureza pecaminosa. Mas Deus não quer que nós vivamos de acordo com a esta natureza pecaminosa. Deus não quer que nós nos comportemos como pecadores. Por isso é que a palavra do Senhor vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas más passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Se tudo se fez novo, amados irmãos, nós precisamos entender que nós temos que olhar naquilo que é o coração da pessoa. Nós temos que fazer a escolha de acordo com aquilo que é o caráter, as atitudes da pessoa, amados irmãos. Muitos de nós, amados irmãos, por intermédio da beleza, por intermédio do corpo, por intermédio da estatura, temos nos enganado. Nós nos enganamos por intermédio daquilo que nós vemos, por intermédio daquilo que nós olhamos. E Deus não quer nos ensinar isso. Deus quer que nós olhamos pelo caráter. Quando tiver para escolher um homem, quando tiver para escolher uma mulher, quando tiver para tomar uma decisão, entrega primeiro na mão do Senhor. Peça ao Senhor que te orienta. Pergunta no Senhor se realmente este é o homem exato para a minha vida. Não vai ser por intermédio da beleza, não vai ser por intermédio do corpo.
pergunta ao Senhor se este é o homem que o Senhor quer que eu viva com ele. Se esse é o homem que Deus quer colocar na minha vida. É preciso que nós nos questionamos para que nós não tomamos decisões que é precipitadas. Precisamos assim, amados irmãos em Cristo Jesus, porque muitos de nós escolhemos a beleza, escolhemos o corpo sarado, escolhemos assim os olhos azuis, os olhos pretos ou castanhos, de acordo com os vossos desejos, vossos gostos, e quando chegam no casamento, vocês vivem quê? Vivem infeliz. Por quê? Porque vocês escolheram aquilo que é o aspecto físico e não aquilo que é o caráter, aquilo que está no coração da pessoa. Então nós precisamos fazer a escolha, amados irmãos, por meio daquilo que a pessoa é. Aleluia. E ele continua. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, Jessé começou a trazer todos os filhos que estavam em casa, para que Samuel assim escolhesse por meio da orientação do Senhor. Eis que o Senhor estava a falar com Samuel. Eis que o Senhor estava a dizer: não, este não, este não, este não, este não. Não tinha ninguém que fazia assim a vontade do Senhor. Não tinha ninguém que estava apto para ser o segundo rei de Israel. No que concerne os filhos que estavam aí em casa, Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então, amados irmãos, nós precisamos de ter o conhecimento que o Senhor, Ele vê o coração. E de acordo com os 7 filhos que Jessé levou, nem estava apto, nenhum dos 7 filhos tinha um coração que é genuíno, um coração nobre, um coração obediente para ser o próximo rei de Israel. Aleluia. Versículo, amado irmão, versículo de número 11 até o 13 diz assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seu irmão. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Glórias a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero te dizer que Deus não se esquece de você. Eu quero te dizer que Deus tem o conhecimento de tudo. Ele é onisciente. Deus conhece, Deus não erra. Ele não é filho de homem para quê? Para que minta, nem que se arrependa. Deus tem o conhecimento de tudo. Ele é onisciente. Ele sabe como é que está a tua vida. Ele sabe como é que você está a viver. Ele sabe como é que você tem caminhado. E eis que Samuel perguntou se esses são todos os seus filhos. E eis que Jessé disse assim, que ainda temos o quê? O caçula. O caçula é o quê? O mais menor. E a palavra do Senhor vem me dizer que o menor será maior no reino do céu. O menor será maior. Eis que a palavra do Senhor neste momento, amado irmão, me leva naquilo que aconteceu com Esaú e Jacó. Eis que Esaú foi o quê? Foi o mais velho. Mas a profecia, quando o anjo anunciou a mãe de Jacó e Esaú, aquela que era quem? Rebeca ou Sara? Amém, Rebeca. Então o anjo falou a Rebeca que ela dará a luz a gêmeos e o menor vai governar o maior. Amém. E nós aqui vimos, amados irmãos, de acordo com os filhos de Jessé,
que o menor, aquele que é Davi, ele vai assim fazer que ele vai assim governar o quê? A cidade de Israel. É que será o próximo rei de Israel. Davi é que vai governar assim os seus irmãos. Ele será o líder. E nós vimos, amados irmãos, aqui que quando foram chamar o menino, a verdade é que quando ele veio, ele era que? Ruivo, de belos olhos e boas aparências. Então o Senhor disse a Samuel: este, levanta-se e unja. Muitas das vezes, amados irmãos, nós pensamos que o Senhor nos ignorou. Muitas das vezes nós pensamos que o Senhor nos escolheu. Eu quero dizer, de acordo a esse versículo, amados irmãos, que Deus não escolhe ninguém. Deus já tem o conhecimento de quem será o próximo rei de Israel. Deus não erra. Deus, quando orientou para Samuel ir até Belém, ele tem o conhecimento que nos filhos de Jessé tem lá Davi. O caçula é Davi. Ele conhece todos os filhos. Ele conhece todos os filhos de Jessé, assim como ele nos conhece, porque ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que nos criou, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus conhece o nosso caráter, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe como é que nós vamos ser daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos. Deus tem o conhecimento de tudo. Deus não quer que nós vivemos desobediente. Deus não quer que nós vivemos de acordo com o nosso orgulho, de acordo com a nossa vontade depravada. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, nós vimos aqui que Deus assim ungiu quem? Ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel. Deus assim orientou Samuel para ungir aquele que é Davi, aquele que é o menor. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu tenho sempre dito que Deus, o Senhor, Ele só está à procura de pessoas que disponíveis. Para quê? Para trabalharem na sua obra. Deus só precisa de homens disponíveis. Eis que esses filhos de Jessé estavam quê? Estavam em casa. Mas Davi estava onde? Davi estava a cuidar das ovelhas. Davi estava a trabalhar. E muitas das vezes, amados irmãos, o pai e os irmãos não tinham conhecimento de que Davi fazia aonde? Quando ele ficava a pastorar. O povo, os irmãos, o pai não tem o conhecimento. Então Deus quer pessoas disponíveis para trabalhar. Aquele homem estava sempre disponível para trabalhar. Deus não quer que nós ficamos só com os braços cruzados. Deus quer que nós fizemos alguma coisa para a glória e honra dele. Deus quer que você se mexa. Deus quer que você faça alguma coisa. Não fica só sentado, parado, espera que as coisas venham de mão beijada. As coisas não vão vir de mão beijada, é preciso que você trabalha. E o caçula estava a trabalhar. De acordo com o pensamento do mais velho, como muitos têm feito, estava dizendo, não, aquele é o caçula, então temos que mandar o caçula. Nós temos que ficar aqui em casa, ele vai fazer, vai trazer para nós comer. O caçula tem que trabalhar, o caçula tem que fazer. E nós precisamos dos caçulas. Deus precisa daquele que trabalha. Deus precisa daquele que se disponibilizam. Então este homem Davi se disponibilizou. Este homem Davi estava assim a trabalhar. Mas olha, amados irmãos, que Deus não esqueceu dele. Deus tem o conhecimento que ele estava aqui a pastorear. E disse, traga aqui o caçule. Chame o vosso caçule. Chame o último filho. Chame aquele que está a faltar. E Deus disse, este aqui, que estava a trabalhar. Este aqui que estava a se esforçar. Este aqui que estava ocupado. Este aqui que estava a fazer alguma coisa. Este aqui é que eu preciso. Para quê? Para ser o próximo rei de Israel. Então, não fique cruzada. Não fique com os braços cruzados. Faça alguma coisa. Trabalha. Trabalha. Porque o mesmo Deus que escolhe é o mesmo Deus que capacita. Ele só precisa de quê? Ele só precisa de pessoas que é disponível. Amém? Amém? Glórias a Deus. Muitos de nós, amados irmãos, temos rejeitado quando nos dão um trabalho para fazer. Muitos de nós, quando nos pedem para orar, nos pedem para preparar uma mensagem, nos pedem para meditar, nós queremos dar desculpa. Deus não quer pessoas que se desculpam. Deus quer pessoas que se disponibilizam. Aprenda a se disponibilizar. Não sabes fazer, diga, estou aqui. Não sabes como vai fazer, diga, estou aqui. O Senhor é que vai te orientar. O Senhor só precisa da tua atitude. O Senhor só precisa da tua disponibilização. O resto Ele vai fazer. Ele é que vai te capacitar. Ele é que vai te ensinar.
Porque olha que Samuel lhe disseram assim, lhe disseram assim, e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. E vá. Deus lhe disse para quê? Para ele ir. Deus está lhe orientando para quê? Para ele ir. Amados irmãos em Cristo Jesus, Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Olha que Samuel está dizendo que desculpa. Deus está te falando, vá. Você só tem que pegar quê? E obedecer. Deus está te falando, faz. Você tem que quê? Fazer. Não pergunta como. O como você pergunta no teu coração, no silêncio, orando. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eis que eu me disponibilizei para fazer esse trabalho. Como é que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor vai fazer o quê? Vai dar orientação. O Senhor vai falar contigo, vai te ensinar como é que você tem que fazer as coisas. Vai te colocar alguém que vai te capacitar, vai te ensinar a fazer as coisas. Nós só precisamos de quê? De nos disponibilizarmos. E ele disse, o Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. That's it. Só precisa fazer isso. Para você poder ungir o próximo rei de Israel, uma vez que você está com medo, e eu como Deus estou a te orientar, estou a te mandar, é preciso que você leve quê? Um sacrifício. Leva um cordeiro para sacrificar. Quando te perguntar, diz, vê se sacrificar. Por detrás de uma missão tem que um propósito. Deus está a te mandar você ir a Belém, a casa de Jessé, para ungir Davi. Mas por detrás desse propósito tem uma missão que você precisa que pegar um cordeiro e sacrificar até lá. Então, amados irmãos, muitas das vezes nós não queremos passar naquilo que é o processo. Queremos ignorar o processo, queremos viver o propósito, mas esquecendo daquilo que é o processo. Para nós podermos viver o propósito, precisamos passar pelo processo. E o processo é você pegar um cordeiro e ir. O processo é você obedecer. O processo é você passar pela luta para quê? Para você viver o propósito. Vamos chegar aqui, amém? Vamos chegar aqui, porque nós vamos continuar com a leitura, amados irmãos em Cristo Jesus. É preciso entender isso. Para eu viver o propósito, preciso passar pelos processos. E muitas das vezes os processos são quê? São difíceis, são duros. Mas Deus que me colocou nesse processo tem um propósito para com a minha vida. Deus que me colocou nesse processo tem uma missão para com a minha vida. Ele que me escolheu, Ele que vai me capacitar, me fortificar para eu passar por esses processos. Amém? Continuando a leitura, versículo 14 a 31 a 23, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, até boa aparência, e o Senhor está com ele. Aleluia. Então Saul mandou mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães uma vasilha de couro cheia de vinho e com cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul
e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou o seguinte mensageiro a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, o espírito maligno o deixava. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, por detrás de um propósito tem um processo. Mete isso na tua cabeça. Por detrás de uma missão tem um processo. Por detrás de um grande homem de Deus tem várias tarefas, vários processos para alcançar aquilo que é o propósito de Deus. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, quando eu estava a meditar em 1 Samuel 16, 14 ao 23, eu pude entender aquilo que Moisés passou, aquilo que Moisés viveu. É preciso, amados irmãos, que nós convivemos com quem? Com o nosso inimigo. O inimigo não se foge. Amém? O inimigo não se foge. É preciso você crescer com o inimigo. É preciso você viver com o inimigo para você conhecer a estratégia do inimigo. Aleluia. Glórias a Deus. Eis que Moisés, ele cresceu aonde? No Egito. Na casa de quem? Do inimigo. Daquele que é o faraó. Ele cresceu lá, ficou lá para quê? Para aprender a estratégia do inimigo. Amém? Glórias a Deus. E a palavra do Senhor, amados irmãos, vem me dizer aqui no versículo 14 que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. É preciso nós entendermos, amados irmãos em Cristo Jesus, que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não trabalhava eficazmente. O Espírito do Senhor, ele não estava permanentemente na vida dos fiéis. Eis que a promessa só foi a ser enviada, isso em Joel capítulo 2, versículo 28, onde o Senhor diz que eu derramarei o meu espírito sobre quê? Sobre toda a criatura, sobre toda a carne. Então a promessa só se cumpriu em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, os apóstolos foram quê? Foram cheios do Espírito Santo. Naquele dia o Espírito passou a permanecer. Naquele dia, amados irmãos, o Espírito foi quê? Foi o selo. Nós nascemos com o Espírito Santo, nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós que somos cristãos. Então todo aquele que é cristão, ele tem o Espírito Santo do Senhor. Mas no Antigo Testamento, Deus só ungia o intermédio do azeite para que o Espírito Santo derramasse na vida daquela pessoa, se manifestasse na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa trabalhe de acordo com a orientação do Senhor. Então, uma vez que Deus enviou Samuel para ungir Davi, o Espírito que estava a trabalhar, que estava a reinar sobre Saul, saiu dele e foi para quem? Foi para Davi, que é o novo rei de Israel. Então a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o espírito maligno enviado da parte do Senhor o atormentava. Muitos, amados irmãos, possam se perguntar: por que Deus fez isso? Que espírito é este? Será que Deus manda espíritos malignos para nos atormentar? Será que esta é a vingança de Deus? É preciso, amados irmãos, que nós façamos um estudo. E eu estava fazendo um estudo e homens do passado, eles vieram com teorias, eles vieram com ensinamentos. Uns diziam que esse espírito maligno se representava tipo uma possessão demoníaca, como punição do Deus divino, por meio da atitude dele, por meio do comportamento dele, por meio daquilo que Saul era, da ganância dele.
Então, Deus aqui, amados irmãos, uns dizem que era esse espírito maligno que se apoderou assim de Saul, era uma possessão demoníaca. Outros dizem que era uma influência ou ataque demoníaca. Era uma influência do espírito maligno ou era assim um ataque. Uns até diziam que era um espírito de descontentamento que se apoderava dele por não ser mais o rei, por não ter o Espírito do Senhor, por não ter a força do Senhor, e era um descontentamento. Amados irmãos em Cristo Jesus, precisamos entender que é Deus que nos torna melhor. Nós não somos bons, amém? Nós somos pecadores. Ninguém nasceu bom. Todos nós nascemos em pecado. Eis que Davi em Salmos disse que em pecado me concebeu minha mãe. Então todos nós nascemos depravado, nascemos pecador. Nós somos hoje boas pessoas em Cristo Jesus. Nós somos melhores hoje em Cristo Jesus. Por intermédio de quê? Por intermédio do seu sacrifício na cruz. É o Espírito Santo que nos torna melhor. É o Espírito Santo que nos torna homens obedientes, homens fiéis, homens leais a Deus, porque o Espírito Santo é santo. A palavra vai me dizer em João 14 que quando ele vier, vos conduzirá a toda verdade. É o Espírito Santo que nos conduz a toda verdade. Glórias a Deus. E uma vez que o Espírito não estava em Saul, o que é que nós esperávamos? O que é que nós esperávamos? Uma vez que ele já estava corrompido, uma vez que o coração dele já era um coração desobediente, e o Espírito do Senhor não estava sobre ele. Então, amados irmãos, é possivelmente que esse espírito era um espírito de descontentamento, ou era uma influência, ou era um ataque demoníaco que o Senhor assim enviava. É preciso entender, amados irmãos, que Deus permite certas coisas nas nossas vidas com um propósito. Eis que a palavra do Senhor me leva em Jó, quando os anjos tiveram uma reunião com o Senhor, e o inimigo, Satanás, ele foi também até lá, e o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Ele disse: estava a perambular, estava a rodear na terra. E Deus lhe perguntou: viste o meu servo Jó? Não há ninguém reto, não há ninguém tão íntegro como ele. Então, amados irmãos, nós vimos aí que Deus permitiu que Jó passasse por lutas. Deus permitiu que Jó passasse por tentações. Então foi Deus que permitiu que o inimigo de Satanás ataca a herança, ataca a família de Jó. Tudo com quê? Com um propósito. Então Deus aqui também fez a mesma coisa com quem? Com Saul. Foi preciso, amado irmão, esse espírito maligno se apoderar assim de Saul. Para quê? Para que Davi entra aonde? No reino. Para que Davi entre na casa de Saul. Então, eu disse que é preciso que nós convivemos com quem? Com o nosso inimigo, para que nós conhecemos o quê? A estratégia do nosso inimigo. Antes dele começar a reinar, ele tem que beber de quem? Do inimigo. Antes dele começar a trabalhar, ele tem que ver de acordo com o quê? As estratégias do inimigo. Mas ele estava com quem? Com o Senhor. Eu quero te dizer que não importa onde você estiver. Não importa se você está numa fornalha, não importa se você está numa cova, não importa se você está preso. Eis que Deus enviou um anjo para tirar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha quente. Eis que Deus enviou um espírito, um anjo, para tirar Daniel da cova dos leões. Eis que enquanto Paulo e Silas oravam, o Senhor fez o quê? Fez com que as correntes se quebrassem, para que eles estejam livres, soltos. Então eu quero te dizer, não importa aonde você estiver, não importa se estás na casa do inimigo ou se estás aonde, não importa o processo que você está a enfrentar, que você está a passar, o Senhor te conhece, o Senhor está contigo, e Ele é o Deus que irá te livrar. Ele vai te livrar das situações que você se encontra, Ele vai te livrar das lutas que você tem enfrentado, porque o mesmo Deus que fez com que você passasse por essa luta é o mesmo Deus que vai te capacitar para você sair dessa luta. Então isso tudo é um processo. Para quê? Para você assim passar naquilo que, para você assim viver o propósito de Deus. Então nós precisamos entender isso, amados irmãos, que esse espírito maligno, ele veio para que Davi entre assim no reino de Saul, para que Davi entre na vida de Saul.
é preciso que ele bebesse de Saul, porque Saul é que era quê? O rei de Israel. Então, ele que seria o próximo rei, ele tinha que ter o conhecimento. Ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a batalhar. Aonde? Aí em Israel, no reino, aonde Saul governava, aonde Saul estava. Então, ele primeiro entrou como filho, ele assim entrou como doutor. Porque Saul, quando o espírito maligno lhe encarnasse, ele ficava perturbado. E precisa de alguém para tocar quê? Uma harpa. Precisa de alguém para quê? Para louvar. E Davi estava aí disponível. E nós aqui vimos, amados irmãos, de acordo com o versículo número 17, nós assim vimos, ou melhor 18, vimos aquilo que é a qualidade de Davi. E enquanto em casa pensavam que ele era só um pastor de ovelha que tinha que estar no campo a pastorear, tinha outros que lhe precisavam como quê? Como músico. A palavra do Senhor diz que no versículo 18, que um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha as qualidades de Davi. Sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, era valente e sabia falar bem, de boa aparência e o Senhor está com ele. Dessas qualidades de Davi, a melhor é que o Senhor estava. Porque quando você está com o Senhor, você é melhor. Quando você está com Jesus, você é uma nova criatura. Quando você vive da cor da vontade do Senhor, o Senhor está contigo. Porque és que todos são quê? Pecadores. Não há nenhum justo sequer. Mas por intermédio do Espírito Santo, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós. Hoje, se nós temos o conhecimento, hoje, se nós somos bons, é por intermédio de quem? De Cristo. Porque o Espírito Santo, ele coloca os atributos, o caráter de Cristo nas nossas vidas. Por isso é que já não sou eu que vivo, assim como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Então, o Espírito do Senhor, o Senhor está com ele. Então, eis que Saul mandou um mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou o jumento, fez uma oferta para entregar ao rei. Então, Saul pediu assim para que Davi venha até a ele, para que cuidasse dele. E eis que a palavra do Senhor vai dizer que sempre que o Espírito mandado por Deus se apodera de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul continuou alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Então, amados irmãos, precisamos entender que tudo teve um propósito. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Nós não temos o conhecimento do propósito de Deus nas nossas vidas, mas precisamos assim obedecer aquilo que é o ensinamento do Senhor. Precisamos fazer as coisas de acordo à vontade do Senhor. Temos que aprender, amados irmãos, a ser obediente. Temos que aprender, amados irmãos, a viver de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Não se distrai, amado irmão, não coloca arrogância, não coloca orgulho, porque isso não vai te levar a lado nenhum. Espera sempre o teu momento, porque o Senhor tem um propósito para com a sua vida. Enquanto você está à espera do momento, aprenda a viver de acordo às Escrituras Sagradas. Aprenda a obedecer a palavra de Deus. Aprenda, amado irmão, a viver de acordo à vontade do Senhor. Deixa-me só abrir aqui Isaías 49:16. Abre isso na sua Bíblia, amado irmão em Cristo Jesus. Isaías 49:16, onde diz assim a bendita palavra do Senhor. Isaías 49:16. Glórias a Deus. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Aleluia. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Eu quero te dizer, amado irmão em Cristo Jesus, que o Senhor te conhece. O Senhor gravou o nome de Davi nas palmas das suas mãos. O Senhor gravou o teu nome nas palmas da mão dele. O Senhor conhece, o Senhor sabe quais são as tuas lutas. O Senhor sabe quais são as tuas preocupações.
Eu quero te dizer neste momento, nesta hora, quando você se entristecer, quando você se sentir abatido, entrega tudo na mão do Senhor. Clama somente a Deus, lhe busca somente, glorifica-o somente, permanece na presença dele somente. Tudo pela glória e honra dele somente. Eis que a palavra do Senhor em Romanos 8 vem me dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo vai cooperar. A tua tristeza, as tuas lutas, o teu processo vai cooperar. Tudo para a glória e honra do Senhor. Então, amados irmãos, não chora, não se entristeça. Glorifica somente o Senhor Jesus Cristo. Entrega somente tudo na mão do Senhor, porque Ele tem o melhor para ti. E o melhor já veio, Jesus Cristo. E se nós estamos com o Senhor, Ele está conosco. Então vamos viver de acordo com o caminho dEle. Vamos viver de acordo com a vontade dEle. Vamos viver de acordo com o desejo dEle, amados irmãos. Não se precipita em fazer escolhas, porque Deus disse a Samuel que Ele não vê como o homem vê. Ele vê de acordo com o quê? O nosso coração. É preciso que nós tenhamos um coração nobre, um coração genuíno, um coração humilde, obediente, para que nós façamos assim aquilo que é a vontade de Deus. Quando você tem um coração obediente, você vive de acordo com a vontade do Senhor, você vive de acordo com as orientações do Senhor. Mas quando você tem um coração desobediente, quando você tem um orgulho, queres o imediatismo, tudo agora, tudo já, você vai padecer aqui nesta terra. Porque você quer viver, quer obter, quer ter alguma coisa para se glorificar aqui na terra. E a palavra do Senhor diz que tudo passará, mas a minha palavra permanecerá. Aquele que é obediente vai permanecer, porque vai viver de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos assim levantar no nome do Senhor Jesus Cristo para orar. Amém? Senhor Jesus Cristo, diante de Ti estamos. Obrigado por este ensinamento, obrigado por este momento que o Senhor nos concedeu. Entregamos tudo nas Suas benditas mãos, Senhor. Nos capacita, nos fortifica, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai Deus, Pai Todo-Poderoso. Tudo pela glória e honra do Teu Santo Nome, Pai. Diante de Ti estamos, Senhor. Me torna obediente, Senhor Jesus Cristo. Me torna forte e firme, Senhor, para que eu possa ver a cor da Sua vontade, Senhor. Diante desses processos que eu tenho passado, Senhor, eu entrego tudo nas Suas benditas mãos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Vamos assim, amados irmãos, entrar naquilo que é o momento do louvor, amém? Vamos louvar ao Senhor no nome do Senhor Jesus.